Seja bem-vindo ao Factory EAD, o seu guia na etapa operacional. O guia do EAD Factory tem como objetivo demonstrar a usabilidade do sistema para implantação no estabelecimento na fase operacional. Ao longo de uma série de vídeos, um de nossos consultores irá demonstrar o uso do sistema. Lembrando que o consultor responsável pela implantação estará acompanhando seu desenvolvimento e sempre à disposição para suas dúvidas. Agora vamos começar o treinamento. Episódio 5. Hoje, iremos abordar o controle de gestão financeira, passando por todas as funcionalidades implantadas na fase operacional, para controle financeiro de contas a pagar, receber, banco e fluxo de caixa. Fique agora com o nosso consultor. Certo, pessoal? Então, já estou com a tela do Factory aqui aberta, né? Hoje, a gente vai estar realizando aí o controle do módulo financeiro, né? A partir da relação de contas a pagar, contas a receber, né? Como que a gente faz a conciliação no banco, tá? Vem algumas informações aí de fluxo de caixa, belezinha? Antes de tudo, né? Pensando no processo, quando a gente finalizou lá a nossa nota de recebimento, a gente finalizou a nota fiscal da venda, aquelas notas elas estão parametrizadas para gerar financeiro, certo? Uma venda, eu vou gerar um título a receber do meu cliente, tá? E uma compra, eu vou gerar um título a pagar para o meu fornecedor, tá? Então eu tenho que ter esse controle aqui dentro do Factor. Então, antes de tudo, né, o que eu fiz aqui para vocês, tá? Antes da gente iniciar o financeiro. Bom, pessoal, então antes da gente ir aqui no financeiro, ver as contas a pagar, a receber, banco e fluxo de caixa, certo? Eu vou vir aqui e mostrar os pedidos de compra, certo? Que a gente estava com o status em aberto, né? Eu deixei todo mundo já como total, tá? Então, já gerei aquela nota de recebimento que faltava, né? Se eu vier aqui em recebimento, eu só vou ter as minhas notas de recebimento com status total. E as minhas notas fiscais de venda, certo? Vim aqui em faturamento, nota fiscal, colocar aqui total. Só estão as minhas notas atendidas, tá? Aqui em envio de e-mail, vou tirar para não confundir. E, consequentemente, os meus pedidos de venda, né? Os que tiverem nota, vão estar com o status aqui de atendimento, né? Verdinho, tá? Ou seja, total. Esse de aqui de 819 é o caixilho lá da obra que eu fiz a integração com o Pref Suite, tá bom? Então, tenho todas as informações aqui para vocês, certo? Né? Pedido de compra e depois gerada a nota de recebimento, pedido de venda e depois gerada a nota fiscal. Quando eu finalizo essa nota fiscal e essa nota de recebimento, né, o Factor está gerando o financeiro dessas notas. Então, aonde que vai estar essa informação? Tá? Vou vir aqui em financeiro, contas a receber, títulos. Então, o que é um título a receber? É uma finalização de uma nota fiscal que eu fiz de uma venda, né? Então, finalizei, faturei a minha venda, vou fazer a cobrança do meu cliente agora, certo? Então, vai ter o meu título a receber aqui. Se eu localizar aqui na tela, vai aparecer, ó, os 3 títulos referente às 3 notas que eu finalizei. Então, tem uma nota no valor de 7.207, 926, 351. São os mesmos valores que tem aqui no meu título a receber, tá? E aqui eu tenho todas as informações, né? O estabelecimento eu vou tirar, que é só um CNPJ que a gente está trabalhando aqui, tá? NF, ou seja, eu consigo ver o documento de origem que veio, né, esse título a receber, ou seja, os 3 vieram de uma nota, o número do documento, né? Então esse aqui é da NF4, tá? Aparece aqui pra gente. Tenho aqui a minha parcela, data de emissão, data de lançamento, vencimento, certo? Valor total, o meio de pagamento que eu informei, né? Lá na abinha de previsão financeira resumo, tá bom? O saldo, valor pago, criado por, então todo mundo aqui foi feito por mim, usuário administrador, então vou até retirar aqui, certo? Os projetos, né? Então, construtora fictícia, residencial Sorocaba 1, né? Origem, ele mostra aqui nota fiscal também, tá? Natureza da operação. E aqui tem o status, né? Vou dar um melhor ajuste de novo. O status de atendimento, ou seja, o meu título está em aberto, o meu cliente não fez o pagamento. Se o cliente pagar o valor total, ou seja, ele pagar os 351 que está aqui de saldo, meu título fica verde.
Se o meu cliente pagar parcialmente esse valor, o meu título fica com o status de atendimento parcial amarelo, tá bom, pessoal? Assim como gerou o título a receber da minha venda, também gerou o título a pagar dos meus pedidos de compra que eu finalizei a nota de recebimento. Então, se eu for lá em financeiro, contas a pagar agora e títulos, o layout, vocês podem ver, ele é bem semelhante de título a receber e título a pagar, certo? Vou clicar aqui em localizar, vou ter os meus títulos a pagar das contas com o fornecedor, tá, pessoal? Então aqui eu tenho o fornecedor matéria-prima esquadrias, né? Quem eu realizei ali a compra, né? E tá aqui a natureza de operação, ele puxa do fluxo de caixa. Então eu sei quem é compra de perfil, quem é compra de componente. Eu tenho duas compras de vidros, né? Justamente porque eu fiz o faturamento do recebimento parcial, né? Eu fiz duas notas, né? Se eu vier aqui, né, origem, tá aqui, ó, nota, né, de recebimento, tá? Vou colocar aqui o status pra gente e vou dar aquele melhor ajuste também, né? Então tá aqui, ó, nota de recebimento, os quatro, o valor também, tá? Então, pessoal, é assim, né, que a gente consegue trabalhar aí, tá? Com a relação de contas a pagar e receber via pedido de compra e via nota de recebimento. Eu finalizei uma nota de recebimento que gera financeiro, finalizei uma nota fiscal que gera financeiro, né? O Factor automaticamente vai cadastrar o título de cobrança. Tudo bem? E com um título a receber e um título a pagar, eu posso dar a entrada desse valor na minha conta, né? Então, o Factor aqui, nessa fase operacional, certo? A gente vai estar realizando a conciliação bancária, né? Ou seja, o meu cliente foi lá, fez o pagamento, né? Eu vou vir aqui, ações, e vou baixar esse título, tá? Então, digamos aqui, né? Esse valor de 351, né? De título a receber é do contramarco, né? Lá da minha obra, da minha construtora. Então, digamos que eu já entreguei lá o contramarco na obra, né? Meu cliente fez o pagamento. Como que eu vou dar entrada desse valor na minha conta, né? Primeiramente, a gente tem que cadastrar aqui, né, um banco e uma conta, tá? Então, a gente tem o cadastro aqui de banco e conta. E dentro do título, né, a gente pode editar e a gente consegue vincular, né, uma conta aqui dentro, tá? Tem como a gente colocar para vincular uma conta padrão para o estabelecimento, para toda vez não ficar aparecendo aquela mensagem que dava, né, de eu inserir uma conta quando finalizava a nota fiscal, que eu comentei, né, vou falar sobre isso no futuro, estou falando sobre isso agora, né. Então aqui vai puxar, ó, no título a receber, a minha nota fiscal, né, a minha parcela, o valor do título, tá? Data de emissão, lançamento e vencimento. Aqui eu vou informar a conta, tá? Então tem uma conta corrente e uma conta da caixa criada aqui para o meu banco interno do Factory, né? Eu, Factory, como empresa, gerindo aqui as movimentações no sistema Factory mesmo, tá? Vou colocar aqui conta corrente. Eu não vou informar aqui carteira. Meio de pagamento previsto do meu cliente está aqui no boleto, tá? Tenho aqui, né, juros diários já parametrizado, multa por atraso, observação, né? Boleto. Rateio projetos, consigo ver, ó, que esse título a receber pertence à janela de correio número 1, né? E tá aqui, né, o valor do rateio, R$ 351 reais. Tenho meu fluxo de caixa aqui dentro também, tá? Tenho diversas informações, né? Se o meu cliente mandar o boleto, eu quiser anexar aqui também, eu posso, ou algum outro recibo de algum arquivo, também consigo, tá bom, pessoal? Então, esse aqui é o meu título a receber. Vou gravar ele, né? Só vinculei ali a conta. Meu cliente me pagou, vou fazer a baixa agora, Otávio, né? Como que eu consigo fazer a baixa? Primeiro, a gente tem, antes de fazer a baixa, eu posso fazer uma emissão, se eu quiser mandar para o meu cliente, tá? De um recibo, né? Aqui dizendo que o valor chegou, ou fazendo a cobrança, tá? E eu posso vir aqui em ações, clicar em baixar. Ações, baixar, eu vou criar uma baixa desse título. Por que criar uma baixa, né? Aqui eu selecionei para baixar um título só, mas o Factor dá a possibilidade de a gente baixar vários títulos de uma vez. Então, se eu marcar todo mundo, ações e baixar, eu consigo criar uma baixa, tá, pessoal? De todo mundo aqui. Então, da NF4, 2 e 3 e fazer a baixa, né, de 8.000 total de uma única vez. Belezinha? Então, vou finalizar aqui primeiro a baixa só do título de contramarco, tá? Vou baixar.
Vou criar esta baixa. O documento de baixa a gente declara aqui como padrão débito-crédito, né, que é um valor que ele pode ser tanto para uma baixa de título a receber ou uma baixa de título a pagar. Né, é uma entrada ou saída da minha conta, beleza? Tá a minha conta aqui e aqui eu tenho título, né, informado já, saldo, ou seja, não tem pagamento parcial. Né, o meu cliente está me pagando os 351 totais. Tá? Digamos que o meu cliente pague um valor, né, abaixo e eu edite aqui a coluna de saldo vai mostrar o valor que o meu cliente vai ter que me pagar depois, tá? Vou fazer uma baixa total aqui, então sem deixar saldo, certo? Vou vir aqui em meio de pagamento, já vinculei boleto, tá? Se você trabalha com cheque, né, você pode informar aqui cheque e pode estar cadastrando um cheque aqui no momento, tá? O Factor, ele é adaptado para você que trabalha com cheque aí também. Vou voltar lá para boleto, certo? 351 aqui, fluxo de caixa, certo? E observação, né? Eu vou colocar aqui pagamento do cliente dos contramarcos da obra. Vou deixar aqui finalizar automaticamente após gravar, certo? Para já pegar esse documento de baixa que eu estou criando e já finalizar ele, sem eu ter que finalizar ele depois. E quando eu clicar em gravar, o Factor vai dar a entrada, né, desse valor aqui na minha conta que eu selecionei ali. Então, ó, ele já sumiu aqui, né, do status. Tenho que marcar total e localizar. Ele já apareceu aqui agora, tá? Eu tinha uma outra baixa aqui, tinha um outro documento também que eu tinha feito antes, mas já apareceu aqui, ó, 351, né, o valor que foi pago, tudo bem? Para minha obra, né, de contramarco, né? Então, o meu cliente, eu tinha lá a nota de contramarco, gerei o meu título, né? Meu cliente fez o pagamento, já entrou esse valor aqui na minha conta, tá, pessoal? Então, com esse valor na minha conta, como que eu consigo ver um extrato, por exemplo, Otávio, que isso aí realmente entrou, né? Antes, se eu for aqui em financeiro, contas a receber, baixa de títulos, né? A gente criou uma baixa e a gente já finalizou ela porque aquela flag estava marcado, certo? Então, se eu exibir finalizados, eu consigo ver aqui, ó, diretamente pelo documento, né, de débito-crédito, né? Que entrou R$ 351 na minha conta, foi uma baixa manual, né? Eu vim aqui e conciliei o valor e está finalizado. Aonde que eu consigo ver então de fato mesmo onde entrou? Financeiro, banco, consulta. Eu havia colocado lá na conta corrente do Factory, né? Coloca aqui a conta corrente, né? Então relembrando, financeiro, banco, consulta, conta corrente, data inicial, né? Colocar dia de hoje aqui mesmo, buscar. Então, ó, aqui eu consigo ver o lançamento que foi feito, né? Foi lançado no dia 28, conciliado no mesmo dia, a nota fiscal número 4, que faz referência, né, à primeira parcela de R$ 351, que foi paga no boleto. E aqui eu tenho o saldo do dia, tá? Vamos baixar um outro título para ver o que acontece? Vou vir aqui em título a receber, né? Já fiz essa baixa aqui, tá? Vou fazer agora a baixa da minha nota fiscal número 3. Então, se eu voltar lá em nota fiscal número 3, 926, é a minha nota, certo? Que eu fiz o faturamento parcial da minha venda, né? Que eu coloquei ele os R$ 100, né? A mais lá do frete, salvo engano, da minha parte. Então, eu vou vir aqui em título a receber, vou pegar essa nota de 926 e vou dar baixa nela, né? Vou dar baixa no título que eu gerei a partir da nota. Só que agora vamos fazer uma baixa parcial, né? Digamos que era 926,28. Meu cliente foi lá e me pagou só 900, né? Faltou ali os 26,08, tá? Então a gente vai fazer uma baixa parcial e ver como que o sistema se comporta, né? Ou seja, ó, tá entrando só R$ 900, tá ficando 26,08 centavos de saldo, né? Tem aqui o boleto, meio de pagamento, a observação aqui no fluxo de caixa. Posso colocar, né, aqui, por exemplo, pagamento parcial do título, belezinha. E aqui eu vou desmarcar essa flag só para vocês verem o comportamento que o sistema tem, tá? Vou gravar. Gravei a minha baixa, só que eu não finalizei ela. O meu título ainda está aqui e eu estou com um saldo de R$ 26, mas ele ainda está vermelho. Por quê? Vamos voltar lá em financeiro, contas a receber, baixa de títulos. Aqui
tem a minha baixa a ser finalizada, né? Ela está em edição, porque eu desmarquei aquela flag baixar automaticamente. Então, se eu vier aqui na consulta e buscar, eu não tenho nenhuma entrada ainda, tá? Vou voltar aqui na baixa, então, né? Ó, consigo visualizar as informações aqui dessa baixa, certo? Aqui eu consigo vir e finalizar ela. Então, finalizei, dei a entrada dos R$ 900 agora. Se eu vier aqui na consulta, vai estar aqui, ó, a entrada dos 900 e o meu saldo no final, tá? A coluna de saldo ela vai acumulando os registros. Então, somou 900 aos 351, tem aqui saldo do dia, né? 1.251. Se eu voltar lá para o meu título a receber, ele vai ficar parcial, né? Ou seja, foi pago 900, só que ainda tem 26,08 de saldo que o meu cliente está me devendo, tá? Então, eu consigo fazer a realização, né, de uma baixa parcial de um título, caso o cliente não me pague o valor completo, dessa forma também, tá? E Otávio, como que são as contas a pagar? Como que a gente faz esse controle agora de conta a pagar? É o mesmo processo, a diferença é que eu vou lá em títulos a pagar. Então, financeiro, contas a pagar, títulos, eu consigo selecionar aqui, né, os meus títulos. Então, digamos, né, que já chegou lá no meu estabelecimento, né, a compra ali dos vidros, né? Só que eu fiz ali o faturamento, né, do recebimento parcial. Só que eu vou pagar tudo de uma vez para o fornecedor. Então, vou vir aqui no título a pagar, vou marcar os dois que fazem referência à compra de vidros, vou vir em ações e vou baixar, né? Então, por isso que serve a baixa de títulos, para mim fazer uma baixa de mais de um título de uma vez. Documento débito, crédito, estou informando aqui a conta, vou deixar para finalizar automaticamente e vou pagar tudo o meu fornecedor, não vou ficar devendo ele. Tem o meio de pagamento, né? Ah, Otávio, vou trabalhar com mais de um meio de pagamento na conta. Como que eu faço? Só você vir aqui em registros e adicionar, né? Então, digamos que ele deu um erro aqui porque eu tentei sair sem informar na linha, tá? Então, ó, eu tenho um título de 60 e um de 75. Digamos que o de 60, né? Eu vou pagar em débito em conta. E o outro, né, eu vou pagar ali no dinheiro, né, eu vou fazer uma permuta, enfim. Vou colocar aqui então, né, 75 e colocar aqui 60, né, para dar o valor de 135 ali. Então consigo ratear o meu meio de pagamento também, tá? Fluxo de caixa vai estar aqui compra de vidros, observação, né? Ele puxa algumas informações ali do caminho do processo. Vou colocar aqui pagamento do fornecedor vidros. Feito isso, vou gravar. Gravei com a flag finalizar automaticamente após gravar, já vai debitar o valor da minha conta. Então, ó, eu já paguei para o meu fornecedor o título de R$ 60 e de 75, que faz referência à compra de vidros, né? Se eu for lá em baixa de títulos, só que da baixa de títulos a pagar, vou vir aqui finalizados, localizar. Ó, eu já paguei aqui a minha baixa manual, né? Porque eu vim lá em ações e fiz a baixa do meu fornecedor. Vamos consultar o extrato lá do banco agora, né? O meu lançamento. Vou vir aqui e buscar. Então, ó, eu entrei 351 do meu primeiro título a receber e 900 do pagamento parcial, certo? Depois eu fiz o pagamento de 60 e 75 reais da compra de vidro, né? Então ele dá aqui numa coluna verde tudo que é entrada e na coluna vermelha tudo que é saída. E aqui no final ele me aponta o saldo, tá? Aqui eu paguei com débito em conta e eu recebi do meu cliente no boleto. Então essas informações ele aparece aqui para gente também, tá, pessoal? E aqui eu estou lançando tudo numa mesma conta, né? Minha conta corrente aqui da Factory, tá? Otávio, eu preciso, né, fazer a elaboração, né, de um título a pagar, por exemplo, de uma informação que eu não tenho, né, via processo de compras, via processo de vendas, mas eu quero fazer esse lançamento. Né? Então, digamos que você tem aí um funcionário que você precisa incluir uma conta a pagar. Como que a gente consegue fazer isso? Né? A gente só vai ali cadastrar um funcionário, né, cadastrar esse participante e fazer o lançamento da conta a pagar. Então, vamos fazer isso aí? Tá? Eu vou deixar aqui aberto, tá? Eu sei que confunde um pouco deixar as abas, mas é para vocês terem aí a noção que o módulo financeiro é o que a gente mais utiliza com abas em conjunto,
tá? Porque a gente baixa um título, depois consulta o lançamento, retorna para ver se foi, né? Vai fazendo a conferência ali de várias abas ao mesmo tempo, tá? Quando se tornar o hábito, né, de utilizar aí com mais frequência o financeiro, vai ser questão de costume, né, e prática mesmo para estar se adaptando à interface, tá bom? Vou criar aqui então um participante, né? Vou colocar aqui novo. Eu vou cadastrar um funcionário, tá? Para a gente fazer, né, ali o controle de contas a pagar desse meu funcionário, por exemplo, né? Digamos que eu dei uma bonificação ali para um funcionário, tá? Então vou marcar aqui contas a pagar e funcionário, colocar aqui a razão social desse meu funcionário, tá? Colocar aqui pessoa física, tá? Então vou colocar aqui funcionário X, tá? Vou só duplicar aqui o nome fantasia, não vou precisar informar aqui os outros dados, né? Contas a pagar e funcionário eu já consigo, só informando razão social e nome fantasia, fazer o cadastro. Beleza, cadastrei aqui funcionário X, tá? Depois eu entro em detalhes, né? A gente cadastrar outros funcionários, principalmente na parte de apontamento de produção, como que funciona a questão aí dos colaboradores, beleza? Vou vir aqui em título a pagar e vou incluir um pagamento que eu vou fazer desse meu funcionário. Venho aqui em novo, né? Então vou clicar aqui em novo. Estabelecimento, vou informar aqui o meu participante, funcionário X. Documento, vou marcar aqui, né, que é um título a pagar. Ah, Otávio, é uma folha de pagamento, é algum outro documento específico, né? É uma comissão de um funcionário, tá? A gente pode tratar isso aí e criar os documentos para adaptar, tá? Então vou simular aqui como se fosse uma folha de pagamento, para ficar um cenário mais realista. Uma parcela só, certo? Colocar ali o pagamento do meu funcionário, 2.300, né? Informar a data de vencimento, né? Então estou pagando hoje dia 28, vai vencer dia 10 do mês que vem, tá? Vou informar a conta que vai sair, a minha conta corrente, e pronto, né? Posso colocar aqui observação, né? Pagamento, funcionário, certo? Muito importante aqui no fluxo de caixa é mapear, né? Qual que é o meu departamento? Meu funcionário, ele é da o quê? Da administração, é comercial, é diretoria, tá? Colocar aqui um funcionário da administração e colocar aqui, né, a conta relacionada, tá bom? Então colocar aqui, ó, salários, né, para mapear o fluxo de caixa, legal, para quando tirar um relatório, né, das despesas aí da empresa, o que está movimentando no financeiro, tá tudo alinhado, tá, pessoal? Então, né, coloquei as informações aqui, vou gravar. Olha como é simples, gravei o título do meu funcionário. Aí, Otávio, tem muita informação aqui na tela, não quero, quero filtrar só o pagamento do meu funcionário, né? Como que eu consigo fazer isso aí? Eu vou atualizar aqui a tela, né? Buscar aqui o meu funcionário X e vai aparecer só o título dele, né? Preciso agora, né, fazer o pagamento, né? Já cadastrei o participante funcionário, já cadastrei o título, né, fiz a inclusão. Vou finalizar e dar baixa nesse título a pagar. Ações, marca o título na tela, ações, baixar. E o processo é como qualquer outro título, tá? Então, independente de se você elabora um título na mão, né, ou se ele vem do processo de compras ou de vendas, a gente consegue realizar a manipulação aqui do financeiro normalmente, tá? Então, vou dar essa baixa aqui de 2.300, tá? Do valor da minha conta corrente, tá? Vou informar aqui o meio de pagamento, né? Ou seja, débito em conta. Fluxo de caixa, ele já puxou, né? Do meu título lá. E eu vou gravar. Gravei, já está com o filtro total, né? Então já deu a baixa, já foi pago os 2.300, não estou devendo do meu funcionário, né? Vou lá na consulta. Então, ó, vou buscar aqui agora, deu uma baixa de 2.300, né? Como eu não tinha saldo suficiente para fazer essa entrada, tá? Tá com o meu saldo negativo aqui agora, tá? Então o Factor ele mapeia se o saldo estiver negativo também, caso você esteja devendo aí. Belezinha? O que que a gente vai fazer aqui agora, né? Vou fechar aqui participante, né? Então a gente já viu ali a inclusão de uma conta a pagar, tá? Se tiver alguma conta a receber, tá, pessoal, que também seja proveniente de um processo que não vem dos títulos a receber e das vendas, mas você quer fazer o lançamento, é o mesmo processo de contas a pagar. Vai clicar aqui em novo, vai informar o participante, o valor, documento, né, data de emissão, valor do título, configura ali o fluxo de caixa bonitinho para sair num relatório legal, informa a conta, grava, posteriormente vai vir aqui selecionar na tela ações e vai realizar a baixa, tá bom?
Feito isso, tá, pessoal? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou mostrar um pouquinho do banco, né? Então a gente já viu ali o básico de contas a receber, de contas a pagar, tá? Eu vou dar entrada só nesse título aqui de 7.000 para nossa conta não ficar negativada lá também. Vou vir aqui em ações e baixar, né? Só para não ficar lá em vermelho, tá? Vendas residencial, vou gravar essa baixa aqui total, né? Se eu for lá em consulta e atualizar aqui agora, ó, deu entrada de 7.000, eu tô com 6.023 na minha conta consolidado, tá bom? Vou finalizar aqui então, fechar a tela de consulta, tá? Vou fechar aqui a tela de pedido de compra agora, tá? A gente já deu, né, a finalização ali das notas, né? Então a gente não vai ficar alternando para as telas de pedido de compra e de venda. Vamos focar aqui no financeiro mesmo. Então a gente já viu, né, o básico ali de contas a receber e a pagar. Vamos ver ali um pouco de banco, né? O banco a gente viu a consulta, né? Só que se a gente for aqui em lançamentos, um título, né, que eu crio uma baixa depois, quando eu finalizo aquela baixa, o Factor ele cria um lançamento, né? A gente viu que a gente finalizou a baixa automaticamente, o Factor já deu o lançamento bancário para dar entrada na conta que estava configurado, tá? Então, se eu vier aqui em lançamentos bancários, né, filtrar as datas de lançamento e localizar, ó, aquelas baixas de conta a receber e pagar, elas estão aqui, né? Entrada, saída, né? O pagamento parcial de 900, o pagamento do funcionário de 2.300, a entrada da venda de 7.200. Essas informações, quando a gente finaliza uma baixa, o Factor ele já cria um lançamento bancário automático, tá? Ah, Otávio, digamos que eu tinha lá numa outra conta um valor, né, um valor externo aí, eu quero fazer um lançamento direto no banco, né? Como que eu faço isso? Aqui em lançamentos bancários, né, eu venho aqui em novo, eu consigo fazer um lançamento, tá? Inicialmente, né, quando a gente for fazer a implantação aí e for rodar o Factory em produção, a gente vai ter que fazer aquela conciliação bancária inicial, tá? Então, como que a gente faz essa conciliação bancária inicial? A gente vai fazer um lançamento que a gente fala de aporte de capital, tá? Então, digamos que no dia lá que virou um mês que eu comecei a rodar o Factor, tinha 50.000 na conta aí da minha empresa. Eu venho aqui, coloco o valor, coloco a conta. Só que esses 50.000 não era da minha conta de caixa, não era da minha conta corrente, né? Porque é o valor que eu tinha lá armazenado. Né? Então, minha conta caixa que eu criei, não vou vincular projeto, nem meio de pagamento, vou só colocar débito em conta mesmo, tá? Data de conciliação é onde eu consigo conciliar o valor, tá? Então, digamos que eu fiz essa entrada no dia de ontem, né? E eu quero conciliar como se eu tivesse feito ontem. Posso vir aqui e informar a conciliação no dia 27, tudo bem? Colocar aqui o documento, tá? Então, vou colocar aqui um documento de débito-crédito mesmo. Deixa eu só olhar se eu não tenho específico aqui. Não. Vou colocar aqui débito-crédito mesmo, tá? Ou seja, estou ajustando ali a conciliação da minha conta, né? Não é nenhum tipo de despesa, tudo bem? Tem o meu valor. Aqui em histórico, o histórico é a descrição, tá? Do lançamento bancário. Então, eu vou colocar aqui ajuste de conciliação bancária, aporte de capital. E no fluxo de caixa eu também vou colocar, né? Departamento geral, perdão, departamento administração, certo? Vou colocar aqui a minha conta, né? Aporte de capital e o meu valor total de 50.000. Se eu quiser anexar, né, o meu comprovante do banco que eu estou fazendo a entrada na conta da empresa, eu posso vir aqui e inserir o registro também de um arquivo ou pasta, tá? Vou gravar. Ele deu ali um errinho, né, como vocês viram, porque eu não coloquei, eu estou colocando a data de lançamento como hoje e conciliando ontem, tá? Então tenho que voltar a conciliação para ontem também. Vou gravar, daí eu consegui fazer o meu lançamento bancário de 50.000, tá? Então tem aqui movimento manual, certo? Se eu vier aqui em ações, né, eu consigo estornar esse lançamento ou replicar ele também, existe essa possibilidade. Vamos ver como ficou o nosso banco lá? Banco, consulta. Estou com a minha conta aqui corrente, certo? Beleza. Tenho todas as informações aqui, mas não apareceu os 50.000. Onde que está, Otávio? Lembra que a gente fez o lançamento bancário na outra conta, né? Na conta caixa? Então, se eu vier aqui em conta caixa, vai estar a entrada de 50.000 aqui, ó. E o histórico, ajuste de conciliação bancária, aporte de capital.
Otávio, eu quero transferir, né, de uma conta para outra, né? Não era para mim ter lançado na conta caixa, né? Como que eu faço esse ajuste, essa conciliação aí? A gente pode fazer um lançamento de transferência entre contas, tá? Existe essa possibilidade também. Então, como que eu faço isso? Lá no lançamento bancário, eu vou criar um lançamento novo de transferência de uma conta para outra. Aqui a gente fez um lançamento, né, com um tipo de lançamento na descrição de lançamento. A gente vai marcar aqui agora transferência. Vou pegar aqui o meu documento, né? Então, débito, crédito, certo? Vou colocar aqui a data de conciliação de hoje agora, tá? Não vou colocar projeto, nem meio de pagamento débito em conta. Valor 50 mil, né? Que eu quero tirar de uma conta e mover para outra. Vou colocar aqui, ó, conta de origem, conta caixa, conta destino, conta corrente, tá? Coloca aqui em histórico, né? Transferência, opa, de aporte de capital, conciliação bancária, certo? Se eu quiser o mesmo esquema de que seria anexo, também posso. Vou gravar. Gravei esse lançamento, ele já aparece aqui, ó, transferência, tá? 50 mil. E ele já, quando eu faço uma transferência, eu faço uma saída de uma conta e uma entrada da outra, tá? Então é como se eu tivesse feito um lançamento, né, de saída e depois dado a entrada. A diferença é que na transferência, apontando a conta de origem e destino, ele já realiza os dois lançamentos aqui de saída e entrada para a gente, tá? Se a gente pegar uma emissão desse lançamento bancário, a gente consegue imprimir isso aí, né, se o financeiro quiser fazer um controle, tá? Então tem aqui, ó, o valor do lançamento, conta bancária de destino, né, conta bancária da transferência. A gente consegue ter uma emissão aí de lançamento, tudo bem? Então se eu voltar para a consulta agora e fizer aqui na minha conta caixa, ó, transferência de aporte de capital, saiu 50 mil dessa conta e entrou 50 mil na minha conta corrente, né? Então buscando aqui a minha conta corrente, conciliação no dia de hoje, né, débito crédito 7, que é o número do documento. Tá aqui, ó, transferência de aporte de capital, 50 mil de entrada, tá? E o meu saldo consolidado no dia de hoje está aqui, ó, 56 mil, tá? Então a gente já conseguiu, né, ver ali o controle de relação de contas a pagar e a receber, né? Ver ali a questão de banco, né, fazendo as conciliações com as movimentações, tá? A gente vai ver também agora para encerrar, né, a questão de fluxo de caixa e finalizar com os relatórios, tá bom, pessoal? Então, pessoal, acessando o financeiro fluxo de caixa, o Factor disponibiliza aqui a ferramenta de fluxo de caixa realizado, né, para essa primeira fase da implantação operacional, certo? A tela de fluxo de caixa realizado, né, se vocês observarem, né, com detalhes, ela se parece muito com uma planilha de Excel, né? A gente consegue ajustar, tem as colunas aqui, as linhas, né, todas agrupadas. E o layout dela também é semelhante a uma tela de relatório, de emissão de relatório. Então a gente tem os filtros aqui na parte da esquerda e a gente vai atualizar para gerar a visualização do fluxo de caixa realizado, certo? Eu vou remover aqui, né, nessa minha base, eu tenho mais de um estabelecimento, estou pegando só o primeiro, tá, que foi o que a gente movimentou durante todo o treinamento. Estou marcando todos os departamentos aqui, certo? Vou colocar data inicial e data final. E aqui eu consigo ver periodicidade diária, mensal, semanal, certo? Bimestral, trimestral, semestral e anual. Ou seja, né, de acordo com o período de data inicial e data final que eu colocar, eu posso detalhar o espaçamento, né, das informações que eu vou carregar aqui na tela. Posso visualizar somente conta sintética ou as analíticas também, já vou entrar em detalhes com isso, certo? Posso filtrar relatório por departamento, né? Então lembra quando a gente fazia a baixa de um título, a gente realizava ali a emissão de uma nota de uma venda, por exemplo, no fluxo de caixa, além da conta tinha um departamento, né? Então, por exemplo, na parte de compras, a gente colocou lá o departamento produção, certo? Na parte de vendas, a gente colocou ali departamento comercial, né? Então, conforme a gente for movimentando essas contas, o Factor, se a gente tirar um relatório de fluxo de caixa realizado, ele consegue separar de acordo com os departamentos também, né? E como aqui é o fluxo de caixa realizado, as contas zeradas ele não vai mostrar. Se eu quiser que elas apareçam, eu marco contas zeradas também, tá? Vou considerar aqui lançamento de transferência entre estabelecimentos, mesmo que a gente não tenha realizado, e vou atualizar a tela. Coloquei periodicidade diária, tá? Então tá mostrando os dias que a gente movimentou aqui, certo?
A gente fez aquela conciliação inicial de 50 mil, né? Com ajuste, né? Fazendo o lançamento no dia 28, mas conciliando no dia anterior. Então, mostrando que é possível conciliar bancária, né? Fazer conciliação bancária no Factory, tá? E aqui a gente tem toda a parte de recebimento e de pagamento, né? Da onde que estão vindo essas informações, Otávio? Se a gente for lá em cadastros, pessoal, vir aqui em fluxo de caixa, plano de contas, o Factor, por padrão, quando o pessoal de suporte instalar aí o sistema na base de vocês, o Factor possui um plano de contas padrão, tá? Aqui eu consigo editar esse plano de contas, mas eu vou fazer uma emissão porque fica melhor da gente visualizar. No plano de contas, a gente tem os níveis de conta analítico, né, e os níveis de conta sintético, né? Então, os analíticos vão ser o que a gente realmente vai estar mapeando as informações e as contas sintéticas vão ser a que vão agrupar essas contas analíticas. Então, por exemplo, eu tenho recebimento que é sintético e dentro de recebimento eu tenho vendas que também é uma conta sintética, mas dentro de vendas eu tenho residencial, comercial, construtora, serviço e imóveis, né, que é o que eu realmente vou analisar, por isso analítico, tá? Dentro de recebimento, eu também tenho outros recebimentos. E daí eu tenho classificando aqui dentro deles empréstimos, aporte de capital, juros recebidos, venda de bem do ativo imobilizado, certo? Então, o Factor ele consegue segmentar um plano de contas. E ele tem um plano de contas padrão com recebimento e pagamentos também, tá, pessoal? Então, assim, se você quiser utilizar o plano de contas do Factor padrão, você pode. Otávio, aqui na minha empresa eu já tenho um, mas eu quero misturar, né? Eu quero mesclar junto com o do Factor. Você pode editar o plano de contas, tá? E aqui você consegue fazer o ajuste. Então você pode adicionar uma conta abaixo, que seria uma conta analítica, determinar se é recebimento ou se é pagamento, certo? E a gente consegue adaptar o plano de contas do Factor aí para sua empresa, tá bom? Se você quiser utilizar e trabalha com mais de um estabelecimento, quiser ter dois planos de contas diferentes para cada estabelecimento, também existe essa possibilidade, tá? Lá no cadastro do estabelecimento, a gente faz o vínculo do fluxo de caixa. Então aqui, fluxo de caixa realizado, né? A gente teve toda a nossa parte de recebimento e a parte de pagamento, que a gente fez compra de vidro, né? E ali a parte de despesa operacional de salário. A gente também, no treinamento, né, do financeiro de hoje, gerou, né, ali mais títulos a pagar. Só que o fluxo de caixa realizado, como o próprio nome diz, né, e sugere, ele só vai considerar as movimentações que foram finalizadas, ou seja, o que eu dei baixa e que entrou como lançamento bancário, tá? Então, se eu vier aqui nos lançamentos bancários, o fluxo de caixa está refletindo essas contas aqui que foram lançadas, tudo bem? Caso eu queira que apareça, né, por departamento, então posso marcar aqui, ó, ele vai separar o que foi da administração, o que foi do comercial, né, ele começa a separar também. Como a gente já detalhou o que é sintético e o que é analítico, se eu quiser só filtrar genericamente por sintético, eu marco a opção e ele vai mostrar tudo que é de recebimento, que entrou como vendas e outros recebimentos, e tudo que é de pagamento, né? Então, compra de material produtivo e despesa operacional, certo? E aqui embaixo, né, ele mostra também o saldo total do dia. No caso, nós estamos filtrando por dia, tá? Se eu mudar aqui para semanal, por exemplo, ele vai dar, ó, semana 5, 26 do 5 a 31 do 5, né? Ele também filtra por semana. Vou colocar aqui mensal. Ele vai jogar só o mês de maio. Ele está aparecendo duas vezes porque eu estou filtrando por departamento, tá? Se eu tirar o departamento, ó, ele mostra somente o mês de maio e o saldo final do mês de maio também, tá, pessoal? E se eu marcar a opção de contas zeradas, ele vai mostrar também as outras contas, né? Aqui eu estou deixando só as sintéticas. Se eu tirar as sintéticas, ele mostra todas as outras contas zeradas que a gente não teve movimentação. Beleza? Então, esse aqui é o fluxo de caixa realizado. Otávio, fluxo de caixa realizado, eu não estou achando aí na tela nenhum botão de impressão, de emissão. Como que eu consigo tirar um relatório disso, né? Eu vou fechar aqui então, tá, pessoal? Todas as janelas antes e a gente vai fazer, né, uma prototipagem aqui de uns relatórios agora, emitir diversos modelos de relatórios para a gente fechar o financeiro. Se a gente observar os outros módulos aqui das movimentações, eu tenho aqui compras, relatório de compra, recebimento, relatório de recebimento, como a gente já viu nos outros treinamentos, certo? No financeiro não tem um relatório direto. O meu relatório fica dentro de cada agrupamento aqui. Então tenho relatório somente de conta a receber, tenho relatório somente de conta a pagar, relatório somente de banco, relatório somente de fluxo de caixa.
Como a gente viu o fluxo de caixa por último, vamos fazer na ordem contrária agora, tá? Então, vou pegar aqui fluxo de caixa, relatório, fluxo de caixa simples, tá? Para ter uma relação ali das movimentações. Não vou filtrar ninguém aqui, vou só colocar a data de emissão, tá? Inicial e final, para considerar aqui o mês de maio. E vou deixar para pegar todas as contas do fluxo de caixa também. Ó, na hora que eu filtrar, ele vai carregar aqui para a gente, vai dar relatório, né, a numeração, a data que foi emitido, certo? E o código, né, a descrição da conta e os valores, né? Então, se eu precisar tirar uma emissão do meu fluxo de caixa realizado, por exemplo, eu consigo fazer aqui através do relatório de fluxo de caixa simples, tá bom? Também tem outros modelinhos aqui de relatório de fluxo de caixa. Então, se quiser filtrar por projeto, né, o projeto que a gente fez a movimentação ao longo do tempo, tá? Listagem analítica do fluxo de caixa realizado. Tem diversos outros modelinhos aqui de relatório também, tá? Eu peguei aqui o simples, que é um macro, né, uma projeção aí geral. Certo, então, a gente já viu aqui de fluxo de caixa simples, né? Vamos ver agora o relatório ali de banco, tá? Então, vim aqui no Doquim Financeiro, Banco, Relatórios, eu consigo pegar, por exemplo, o relatório de extrato bancário, né? Que vai refletir exatamente, né, a visualização dos meus lançamentos. Então, vindo aqui em extrato bancário, né? Vou selecionar aqui a minha conta, que eu realizei as movimentações, mas eu vou considerar as duas contas, tá, pessoal? Aqui eu vou atualizar direto. Então, ó, ele carregou aqui pra gente, né, todas as movimentações, né, no nosso extrato bancário, os lançamentos conciliados, tá? Então tem aqui os documentos, né, as notas fiscais, a folha de pagamento do funcionário, tá? O saldo final ali da conta, né, e o saldo final também da outra conta de banco, né, que a gente fez ali a conciliação, né, fazendo a transferência de uma conta para outra, certo, pessoal? Aqui, se eu quiser obter por fluxo, é legal, né? Porque eu reparo, tá data, documento e histórico, entrada, saída e o saldo. Quando eu marco essa opção obter por fluxo, o Factor ele coloca também a conta aqui do fluxo de caixa, tá? E eu consigo visualizar exatamente qual que é a minha conta que foi a movimentação. Não somente a conta bancária, mas a conta do fluxo de caixa também. Então consigo saber que essas notas aqui fiscais foram de venda, né? Se eu não coloco por fluxo, ele tira a coluna de projeto, obra e de fluxo e eu só consigo ver diretamente o documento, tá? O fluxo de caixa é legal por isso. E se eu colocar aqui exibir observações, caso tenha alguma observação na baixa do título, tá? Ele também carrega ali a observação para a gente, tá bom, pessoal? No caso aqui eu não coloquei observação em nenhuma das baixas desses títulos, então não está aparecendo, tá? Ah, não, tem aqui, ó. Transferência de aporte de capital à conciliação bancária. Tá, apareceu sim, perdão. Se eu remover, né, tá aqui normalmente. Certo, pessoal? Então, esse também é um modelinho de relatório de banco, tá? Outro relatório de banco também que é legal, que está sendo utilizado aí, é o de transferência de bancária entre contas, para saber o que movimentou de uma conta para outra, tá? Tem situação financeira da empresa também, tem relatório de saldo bancário também, tá? Tem diversos modelinhos aí de relatório de banco para vocês estarem utilizando, tá? O de saldo ele vai mostrar ali o saldo, né, de acordo com a conciliação final, somente o total ali da conta, tá? Então a gente sabe que tem 56 mil em uma conta, né, e tem a outra conta com saldo zerado, porque foi feita a entrada e a saída de 50 mil. Continuando então agora para contas a pagar, a gente tem relatório só de conta a pagar também, né? Então vamos pegar aqui, né, um follow-up de contas a pagar. Então, ó, não vou filtrar aqui ninguém, tá? Vou só atualizar direto. Ele mostra aqui pra gente, né, as contas a pagar através de follow-up, né? Então, fornecedor de esquadrias, né, foi feita aquela cotação automática quando a gente gerou o pedido de compra pelo atalho da solicitação, né? Então, tem aqui o valor do título e o valor de saldo, né? E aqui o meu outro pagamento, né, de fornecedor de esquadrias, a nota de recebimento 2, parcela 1, valor do título 3.157, tá? Então, o follow-up, se eu voltar lá no financeiro, contas a pagar, títulos, aqui, ó, são os valores que eu tenho a pagar, né? Então, eu tô com esses títulos aqui em aberto, né? Eu não paguei.
meu valor pago está zerado, tá? Se eu quiser ver um outro relatório, né, de baixa de contas a pagar, né, listando todas as contas, eu também consigo, tá? Então, a baixa de conta a pagar é quando eu registrei a baixa, né? Ou seja, eu estou dando a entrada e quando eu finalizo a baixa, o sistema ele gera, né, o lançamento bancário. Então, se eu atualizar aqui, ó, aqui os valores já estão diferentes, né? São os valores que eu realmente dei a baixa, né? Foi feita a baixa principal, certo? E foi dada a entrada, né, no lançamento bancário, no caso, uma saída, né, da minha conta, porque são contas a pagar, então o valor saiu do meu banco aqui no Factory. Tudo bem? Tem modelinhos também, né? Mais modelos de relatório de contas a pagar. Eu tenho direto por participante, direto por documento. Tenho junto por fluxo de caixa também, tá? Então, o relatório, tá, pessoal, é o que não vai faltar para vocês estarem fazendo análise aí de resultados, né? Da indústria de vocês, como que está acontecendo, como que está o financeiro aí da empresa, tá? Esse aqui, por exemplo, ele mostra as baixas de conta a pagar que eu tenho que fazer, perdão, que foram feitas, né? E mostra também aqui a conta de fluxo de caixa. Então a gente tem aqui, né, a compra de vidros e o pagamento do funcionário, que foi um salário, certo? Vou fechar aqui também, então, todo mundo de conta a pagar. Vou mostrar aqui agora de conta a receber para a gente fechar o relatório, o treinamento aqui de financeiro, tá, pessoal? Então, vou pegar os mesmos modelos, tá? Vou pegar follow-up, que é as contas que eu tenho que dá baixa no meu financeiro, contas a receber. E vou pegar também aqui a baixa de contas a receber por lista e contas a receber, relatórios, baixa de contas a receber por fluxo de caixa, tá bom? Vou filtrar, perdão, vou atualizar sem filtrar ninguém. Vou filtrar todos os relatórios de uma única vez aqui e a gente só vem comparando depois as relações. Ó, follow-up de contas a receber, né? Falta eu receber, né, R$ 26,08 do meu título de 926, né? Foi aquele título que a gente fez a baixa parcial, né? Ou seja, simulando um pagamento parcial aí do meu cliente que está me devendo, tá? Então aqui eu consigo ver que eu tenho R$ 26,08, né, centavos, para fazer a cobrança ainda do meu cliente, tudo bem? Eu posso exibir a razão social do participante, se eu quiser também, tá? Se eu quiser exibir títulos cancelados, né? No nosso caso ali, a gente não cancelou título, então não vai aparecer cancelados, tá? Mas eu também consigo manipular as informações aqui filtrando, belezinha? Vou pegar aqui agora relatório de baixa de contas a receber, tenho aqui um formato de lista mesmo, certo? Então, ó, todo mundo aqui que eu dei a entrada, né, finalizei a minha baixa, concretizou o lançamento bancário e deu a entrada no meu banco do Factory, tá? Então aqui eu tenho, né, os meus títulos das notas fiscais ali da venda, né, com os valores aqui já das baixas, tá? Então tenho aqui, né, a baixa principal, o valor do título, tudo bem? E o total recebido, né, 8.458, somando aqui todos os títulos, né, 9.034, tá, pessoal? E se eu for aqui agora, né, para relatório baixa de contas a receber por fluxo de caixa, são as mesmas movimentações, a diferença é que aqui eu consigo exibir, né, a conta do fluxo de caixa. Se eu quiser agrupar por participante, nesse relatório também é possível, tá? Ele vai agrupar só quem é um participante factor, só quem é um participante aqui da construtora, né? E daí eu consigo ver o que entrou de venda só do Factory, o que eu consigo ver, o que entrou de vendas só da construtora e no final ele me dá o total aqui e junto com as contas do fluxo de caixa, o que é venda residencial, o que é venda comercial também, tá, pessoal? Então, o financeiro, gente, né, ele é uma ferramenta aí, né, um módulo que eu acho que vocês vão estar mais utilizando, né, acredito aí no Factor, no dia a dia, né, são diversas ferramentas que a gente tem aqui, tudo bem? Qualquer dúvida que for surgindo, né, lembrando, vocês podem estar entrando em contato com o consultor responsável pela implantação aí do Factor na empresa, tá? Para estar tirando as dúvidas, estar fazendo acompanhamento com vocês, certo? E no próximo vídeo a gente vai comentar, né,
um pouco ali da parte de produção e depois encerrar com a instalação também, tá, pessoal? Né, então a gente já viu vendas, já viu faturamento, depois a gente viu compras, recebimento, né, como que deu a entrada ali nos materiais. A gente vai ver também agora um pouco da parte de produção aqui, estoque, no próximo vídeo. E depois a gente encerra ali com a ordem de serviço, controlando a instalação, dando o envio dos materiais, né, gerando lá a ordem de serviço, né, para o seu funcionário, aí, o responsável técnico, finalizar a instalação lá no local da obra. Certo, pessoal? Então, por hoje o que eu tinha para falar é isso e até o próximo vídeo. O que achou do treinamento? Você pode acessar o formulário do FAQ e nos dar um feedback. Para mais informações, acesse nossos canais. Até o próximo treinamento!